Colossenses 3, 12 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém, meus irmãos? O título, do nosso estudo que a gente pode colocar hoje seria Viva para a Glória de Deus. Viva para a Glória de Deus. Muitos de nós, meus irmãos, em algumas situações da nossa vida, antes da nossa conversão, e até mesmo após a nossa conversão, fazemos a seguinte pergunta: qual é o meu propósito na vida? Para que eu vim a este mundo? Certamente alguns dos irmãos, antes, ou até mesmo após a sua conversão, já tiveram essa pergunta em seu coração. Por quê? Para que eu vim a este mundo? Qual é o meu propósito aqui nesse mundo? É simplesmente vir trabalhar, estudar, ganhar dinheiro? Algumas pessoas falam que o fluxo, o ser humano nasce, se reproduz e morre, Eu vim a esse mundo apenas para isso? São perguntas que passam pelas nossas cabeças. Mas nós podemos encontrar respostas na Bíblia, para esse questionamento, tanto na Bíblia quanto nos nossos documentos de fé da Igreja Presbiteriana. Na Bíblia, por exemplo, lá no livro de Mateus, Jesus afirma que a luz de Deus deve brilhar sobre os crentes, para que eles vejam as suas boas obras e assim possam glorificar ao Pai que está nos céus. Então, através das nossas atitudes, das nossas boas obras, as pessoas olham para as nossas boas obras e glorificam a Deus. Isso está em Mateus, no capítulo 5, verso 16. Os crentes devem brilhar para que o mundo veja quem é o Senhor e o que Ele fez pelo seu povo. Então, meus irmãos, as nossas atitudes elas devem glorificar ao Senhor. Mas não só na Bíblia Sagrada, no documento de fé, que é o chamado o Catecismo Maior de Westminster, a primeira pergunta já do catecismo é: qual é o fim supremo e principal do homem? A primeira pergunta do Catecismo de Westminster: qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Então nós vemos tanto na Bíblia Sagrada quanto no documento de fé que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Eu quero que os irmãos prestem atenção na situação que afirma fim supremo. O que é fim supremo? Propósito para o qual alguém existe. Então, o seu fim supremo, aquilo que você foi criado, todo ser humano foi criado, glorificar a Deus. Já vi algumas pessoas questionando essa situação: por que Deus quer ser louvado? Por que eu tenho que louvar a Deus? Mas o ser humano ele foi criado para glorificar a Deus. Esse é o fim principal e supremo do homem. Deus faz tudo para a sua própria glória. Deus criou tudo para a sua própria glória. E o homem deve glorificar a Deus. Ele foi criado para isso. O fim supremo para qual alguém existe é isso. Alguém vai dizer que o fim supremo do homem é ser feliz. Já vimos muitas pessoas falando, buscar a felicidade acima de todas as coisas. Esse é o propósito das pessoas, do mundo. Todo mundo diz: o que eu vim fazer nesse mundo? Vim ser feliz. Pergunta aos irmãos: a felicidade é o fim supremo do homem? Não. O fim supremo do homem não é a felicidade. Não que haja algo de errado em buscar a felicidade. Na verdade, Deus quer
que nós sejamos felizes. Deus, né, tem prazer em abençoar as pessoas, mas esse não é o fim supremo do homem. O fim supremo do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Né? Então, como eu afirmei, não tem nada de errado em buscar a felicidade, mas esse não é o fim supremo do homem. E, na verdade, nós somos felizes quando buscamos a Deus. Não existe felicidade fora de Cristo. Nós somos felizes quando promovemos a glória de Deus. Né? Quando nós promovemos a glória de Deus. Alguém pode abrir, por favor, no Salmo 119, verso 165? Salmo 119, verso 165. Para nós verificarmos que a felicidade não é o fim supremo de Deus, mas aqueles que buscam a Deus são felizes. São felizes o tempo todo? Não, porque Cristo afirmou que nesse mundo nós também teríamos tribulação. Mas mesmo passando por tribulação, aquele que busca a Deus consegue encontrar alegria e paz em meio às adversidades e aos problemas da vida. Alguém pode ler, por favor? Salmo 119, 165, o versículo. É um salmo grande, né? Então, isso. Repete, por favor, irmã. Isso. Grande paz tem os que amam a tua lei, e neles não há tropeço. Então, se você guarda a lei de Deus, certamente o seu coração terá paz, mesmo em meio às adversidades e angústias. As Escrituras nos ensinam que o propósito para o qual o ser humano foi criado é glorificar a Deus. Então, que isso fique bem claro na nossa mente e no nosso coração. O propósito principal para o qual o homem foi criado é glorificar a Deus. Agora vamos entrar aqui um pouquinho, né, nos objetivos da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, né, o capítulo 3 que nós lemos, né, ele traz alguns conselhos, digamos assim, para aquela igreja que estava passando por um problema. Né? Então, qual era o objetivo da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses? Era dois objetivos principais. O primeiro, né, na verdade, um objetivo só, dividido em duas partes: combater duas heresias que existiam naquela época. A primeira heresia que o apóstolo Paulo combate na carta aos Colossenses é uma que viria posteriormente a se tornar o gnosticismo. Né? O gnosticismo é aquela pessoa que diz que acredita em Deus, porém não há prova suficiente, né? Como se tivesse que ter prova para você acreditar em Deus. Então é ateu, né? Ele fala que acredita em Deus, mas que precisa de algo para se comprovar. Esse é o que o gnosticismo fala, né? Então, antes do gnosticismo existia uma seita, né? Nesse contexto da carta de Paulo, uma seita chamada docetismo. Né? É uma seita que veio antes do gnosticismo, ela posteriormente se tornaria o gnosticismo. Eles alegavam que alguém divino, está falando de Jesus, né? Não poderia habitar em um corpo mortal. Para eles, Cristo era um homem comum. Então, o apóstolo Paulo, o objetivo dele na carta escrita aos Colossenses era colocar Cristo como centro. Né? Não era um homem comum para eles. Né? E o segundo ponto, o segundo combate, a segunda heresia que o apóstolo Paulo queria combater na carta, né, escrevendo, eram as práticas judaizantes, certo? As práticas judaizantes que mesmo após, né, a conversão, o início da igreja, alguns irmãos ainda estavam presos às práticas judaizantes, que diziam sobre rigores cerimoniais, conforme o Antigo Testamento, circuncisão, guarda do sábado e dieta de alimentos. Né? Então, o apóstolo Paulo também combateu na carta aos Colossenses essa prática, o gnosticismo, né? E as práticas judaizantes. Então, o objetivo do gnosticismo, diminuir a pessoa de Cristo, e as práticas judaizantes, colocar o homem como protagonista da sua salvação. Ou seja, se você não seguir os ritos religiosos, se você não ser circuncidado, se você não guardar o sábado, se você não se abster de determinados alimentos, você não é salvo. Né? Era o que os judaizantes estavam pregando nessa época e que o apóstolo Paulo estava combatendo através dessa carta aos Colossenses. Né? Guarda de sábado, essas coisas que a gente ainda vê nos nossos dias de hoje. Então, o objetivo da carta de Paulo era esta, né? Mostrar a centralidade de Cristo como Deus e Redentor.
certo? A centralidade, Jesus como centro. Um texto que lemos na carta vem nos mostrar como esse cristão, né, moldado por um novo caráter, a imagem de Deus agora, a salvação dele não é por práticas judaizantes, né? Também não é por crenças humanas, né? O objetivo do apóstolo Paulo é mostrar que Cristo é suficiente, que Cristo é o centro e que Ele é que deve ser glorificado em nossas vidas. Então ele mostra isso para a gente. Então a manifestação da glória de Deus, ela é vista na forma como o cristão glorifica a Deus, né? Nós devemos viver para glorificar a Deus e esquecer certas práticas que nós vemos nos nossos dias de hoje. Ainda hoje tem muitas igrejas que aderem, né, a essas questões judaizantes. Vemos igrejas que guardam o sábado, vemos igrejas que pregam a questão de se abster de determinados alimentos, com práticas judaizantes dentro das próprias igrejas, e nós vemos que isso não é algo que já não é mais necessário, né? A justiça de Cristo foi satisfeita na cruz, certo? Nós precisamos apenas crer e glorificar ao Senhor Jesus com as nossas atitudes. Lembra? Viva para a glória de Deus, né? Então, que fique claro isso para a gente, tá bom? Nessa carta, o apóstolo Paulo tinha esse objetivo, tá bom? Vamos lá. Então, uma vida que glorifica a Deus. Vamos para um ponto aqui, o primeiro ponto aqui da nossa lição. Uma vida que glorifica a Deus é medida pela quantidade de palavra de Cristo que essa pessoa possui. Vamos ler aqui o verso 16, do mesmo capítulo que nós lemos aí. O que diz o verso 16? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A parte A do versículo aí, né, do 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quanto mais, meu irmão, você buscar conhecimento, quanto mais você ler a palavra de Deus, certo? Mais você vai glorificar a Deus na sua vida, né? Quanto mais Cristo, quanto mais palavra de Cristo você tiver na sua vida, mais você vai estar glorificando a Deus. E no verso 16 a gente vê: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Presta atenção nessa palavra, habite. Meu irmão, é fazer morada, é estar com você durante a manhã, estar com você durante a tarde, durante todo o seu dia. Habitar em você. Não é simplesmente vir aqui assistir a um estudo bíblico ou no culto de domingo assistir a liturgia do culto e está tudo certo. Não, a palavra de Deus deve habitar em você. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Habite em nós. É muito mais do que apenas ler. A palavra de Cristo precisa habitar, fazer tenda, fazer morada em você. Até mesmo porque nós vivemos em um mundo complicado, não é? Nós precisamos conhecer para defender a nossa fé. Sem conhecimento, nós podemos acabar, né, caindo, né, de certa forma, nas artimanhas de alguém que também tem conhecimento. Então é preciso a gente poder conhecer para combater heresias, entre outras coisas. Habite a palavra de Deus em você. É impossível alguém glorificar a Deus apenas lendo ou ouvindo versículos da liturgia no domingo, conforme eu acabei de falar, né? É impossível você glorificar a Deus apenas vindo, por exemplo, no estudo de quarta-feira, mas a palavra de Deus, ela deve habitar em você, fazer morada. Lembra lá de Jesus, quando ele foi tentado, né, por Satanás? O que ele usou para combater Satanás? A própria palavra, né? O acusador: se tu és filho de Deus, né, pula desse monte aqui, né, que você, né, que ele está escrito, ele dará ordem aos seus anjos para te proteger. Jesus confrontando ali com a palavra, né? Está escrito também: não tentarás o Senhor teu Deus, né? E ele novamente falando: se você está com fome, né, então transforma essas pedras aqui em pão, né? E Cristo falando: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, né, que sai da boca de Deus. Então nós precisamos conhecer. O próprio Jesus afirma: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, né? O profeta afirmou: nós devemos, o povo peca, né, erra por falta de conhecimento. Então nós precisamos, meus irmãos, buscar a palavra de Deus. Ela precisa habitar em nós, né? O salmista, no mesmo Salmo 119, afirma, né, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele faz uma pergunta ao jovem, né? Como purificará o jovem o seu caminho?
O jovem só poderá purificar o seu caminho observando a palavra de Deus, né? Enfim, são vários e vários textos bíblicos que a gente vai verificar essa questão da própria Bíblia, né? Dos apóstolos, de Jesus, dos profetas, todos nos incentivando e nos instruindo a buscar o conhecimento da palavra de Deus. Não somente ler, mas que ela habite em nós. Amém? Então a palavra de Cristo deve fazer morada em nós. Aí ele continua, né? Alguém que busca, né? Que busca a palavra de Deus, que lê, ele também tem condições de instruir as pessoas, né? Olha a outra parte do verso aí. Instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, né? Vamos ler novamente aqui. Instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria. Às vezes chega alguém para você com algum problema, alguma situação que quer conversar com você e você não tem condições de conversar com aquela pessoa. Por quê? Porque você está vazio. Não estou acusando ninguém, irmão. Estou falando para todos nós, tá bom? Porque você está vazio da palavra de Deus. Então, se você tem a palavra de Deus, se você tem o Espírito Santo na sua vida, você tem condições de instruir e aconselhar, que é o que o apóstolo Paulo está nos afirmando aqui. Instruí-vos e aconselhai, né? Então, uma vida de uma pessoa que glorifica a Deus na absorção da palavra está pronta para ser vida bênção, né? Na vida de outras pessoas. Você que glorifica a Deus na palavra tem condições totais de ser bênção para outras pessoas, de aconselhar com sabedoria, com amor. Nós vemos hoje muita discussão, né, no meio evangélico, no meio político, muita polarização, né, questões que envolvem polêmica. Então nós temos que ter muita sabedoria para instruir e aconselhar essas pessoas, né? Porque se a gente não tiver sabedoria para aconselhar, aquela pessoa pode fechar o seu coração para o evangelho, né? Eu tenho visto algumas atitudes, né, em redes sociais, entre outras coisas, que a gente observa que falta às vezes sabedoria para as pessoas, né? Discussões, essas coisas. A gente tem que aprender a instruir e aconselhar de acordo com a palavra de Deus, né? É o que a Bíblia nos ensina. Instruí-vos e aconselhai-vos. O cristão glorifica a Deus quando instrui e aconselha corretamente outros, quando se ocupa a falar a verdade em amor. Algumas pessoas afirmam que bandido bom é bandido morto. Já escutei muitos cristãos afirmando essa coisa. Meus irmãos, o próprio Deus afirma na nossa palavra que ele não tem prazer na morte do ímpio. Não é? Então nós, como cristãos, não devemos usar esse tipo de palavra. Né? O próprio Deus não se agrada na morte do ímpio, quem dirá nós? Não estou dizendo que as pessoas não têm que arcar com as consequências dos seus atos, não têm que arcar judicialmente, né, com as consequências dos seus atos. Claro que sim, mas desejar a morte das pessoas, né, não é algo que deve acontecer na vida do cristão, porque a palavra de Deus afirma que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então também nós não devemos ter prazer na morte do ímpio. Né? Devemos amar as pessoas e procurar instruir e aconselhar na medida do possível, né? À medida que aquela pessoa estiver aberta ao evangelho. E essa pessoa também que glorifica a Deus, ela é sábia para apontar o caminho da verdade aos outros, em sabedoria. Então aponte o caminho, realmente, né? Aqui, meu irmão, ó, em sabedoria, você tem que ir por aqui, com amor, né? Não com discussão ou briga, mas o caminho certo é esse aqui, ó. Se você for para esse caminho aqui, está errado, né? De acordo com a palavra de Deus. Então, instruí-vos e aconselhai uns aos outros em sabedoria. O próprio apóstolo Paulo nos deixa bem claro isso, em sabedoria. O que Tiago fala? Se você não tem sabedoria, você tem que pedir a Deus que ele dá, né? Ele tem prazer em nos dar sabedoria. Então, se a gente não tem, a gente peçamos ao Senhor sabedoria, que certamente ele vai apontar o caminho da verdade para aquelas pessoas que estão perdidas aí pelo mundo, né? Então, aquele cristão que tem palavra de Deus, ele tem condições de instruir e aconselhar ao seu próximo. Agora vamos para mais um tópico. Outra forma de glorificar a Deus é fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Somos cristãos, né? Sabe por que
nós somos chamados de cristãos, lá em Atos dos Apóstolos, né, no início da igreja, né, nós vemos lá os nossos irmãos só falavam de Jesus, estavam sempre juntos em nome de Jesus, oravam em nome de Jesus, né, só falavam de Jesus, tanto chegou um momento que eles foram chamados de cristãos, né? Por que cristãos? Porque só falavam de Jesus, estavam juntos em nome de Jesus. Então é isso, né? Graças a Deus a nossa igreja aqui é uma igreja que glorifica a Deus, né? Eu vejo aqui que os irmãos todos, né, os nossos irmãos aqui trabalham para a glória de Deus, né? Quando a gente faz o nosso churrasco aqui da UPH, né, irmão Adelson? A gente está glorificando a Deus aqui, a gente está orando, a gente está em um momento de comunhão, é um momento de glorificar a Deus ali. Nós estamos fazendo aquilo ali, não simplesmente para comer carne, né? Nós estamos em um momento de comunhão, né? Então estamos ali glorificando a Deus, fazendo aquilo em nome de Jesus, né? Então nós glorificamos a Deus nas nossas atitudes, né? O verso 17, ele fala: e tudo o que fizeste, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus. O cristão glorifica a Deus em suas ações e palavras quando se submete ao governo soberano de Cristo. Quando você se submete à vontade de Deus, né, você está glorificando ao Senhor com as suas atitudes e com as suas palavras, né? Mas quando não, né, nós não estamos glorificando a Deus. Eu coloquei aqui, ó, se você come um churrasco ou bebe um suco de laranja, deve fazer para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, né? Seja comer, né, ou beber, fazei tudo para a glória de Deus. Por mais simples que sejam as coisas, por mais insignificantes que pareçam, né, nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. A gente joga futebol ali às segundas-feiras, a gente antes do futebol ali, não sempre, às vezes a gente falha, mas em algumas situações a gente ora antes ali. É uma forma de glorificar a Deus, não é só jogar bola, né? É glorificar a Deus, é estar ali em comunhão com os irmãos, né? Então tudo que a gente for fazer, que a gente faça para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Por mais simples que seja, né? O apóstolo Paulo, né, na carta aos Filipenses, fala que toda a nossa ansiedade, tudo, né, toda a nossa ansiedade deve ser depositada diante de Deus, porque, né, Ele tem cuidado de nós. É o apóstolo Pedro, desculpa, que falou isso, né? Para depositar diante de Deus toda a nossa ansiedade. Então, estamos tristes, vamos buscar a Deus, né? Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Estamos alegres, glorificamos a Deus também, né? Então, glorificar a Deus em toda e qualquer situação, das mais simples às mais difíceis, seja comendo um churrasco, um suco de laranja, glorifique a Deus, né? E a lição que a gente tem aqui fala também sobre a questão de você orar em casa, né? É uma prática que já não existe mais hoje, orar antes das refeições. Em casa não, antes das refeições. Eu mesmo confesso aos irmãos que não faço isso, mas é algo que deveria ocorrer nos nossos lares, né? Orar antes das refeições. Eu sei que não ocorre na maioria das pessoas por causa da correria do dia a dia, às vezes a gente nem almoça em casa, né? Mas é algo que nós deveríamos repensar, né? Glorificar a Deus por aquele alimento que Ele nos dá, o alimento diário. Então, estamos ligados à videira verdadeira, que é Jesus, né? Isso nos traz segurança, né? E nos dirige em todos os momentos. Mesmo nas dúvidas diárias, né? O Espírito Santo está nos auxiliando, está nos dizendo, né? Para onde nós devemos ir, o que nós devemos fazer. Olha o que Lucas 12, 11 e 12 fala. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiveres de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Então, meus irmãos, mesmo em meio às adversidades, aos problemas, às perseguições, né, Deus está sempre conosco, né? O Espírito Santo, Ele está nos orientando ao que nós devemos falar. Né, nós vemos lá o apóstolo Pedro e o apóstolo João também lá em Atos dos Apóstolos perante as autoridades, né? Pedro, um homem tímido, um homem, né, que não tinha palavras, que não tinha uma boa oratória. Nós vemos ele lá diante das autoridades religiosas falando lá com toda a intrepidez, com toda a ousadia. Por quê? Porque o Espírito Santo estava ensinando a ele o que falar, né? Quando você for levado diante de alguma autoridade, né, não se preocupe
com o que você falar, porque o Espírito Santo vai te guiar para você poder falar. Lembro de Martinho Lutero também, né, diante do Papa lá, né, falando, o Papa falou para ele negar lá, né, os seus livros, os seus escritos. Ele falou, não é bom que o homem vá contra a sua consciência, né, desafiando também ali o Papa. Lembro também de cristãos perseguidos. Eu leio a revista Portas Abertas, né, que fala sobre a igreja perseguida, e eu li testemunhos de irmãos que, né, foram levados diante das autoridades, e o testemunho do irmão falando que na hora, nem ele mesmo sabe, um testemunho real do nosso irmão, nem ele mesmo sabe como que ele falou aquilo ali, de onde saiu aquela sabedoria para ele poder responder ali aos seus algozes ali, né? Nem ele mesmo sabia. Então, meus irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje, né? A palavra de Deus, ela não muda, né? Então, a gente vê hoje ainda Deus usando, né, o Espírito Santo fazendo isso aqui que ele falou, né, que Jesus falou, que quando você for levado, na hora, vai ser, né, você vai ser inspirado ali para poder responder, né, às autoridades. Então, a gente vê hoje ainda Jesus falando. Então, glorificamos a Deus quando fazemos tudo em nome de Jesus. E o Espírito Santo do Senhor, ele nos direciona, né, para o caminho certo. E nas vezes em que nós falhamos, nós fazemos tudo certo? Não, né? Em muitas situações, nós falamos e fazemos coisas que Cristo não diria ou faria. Não o glorificamos com as nossas atitudes, pensamentos ou palavras, né? E agora, né, quando nós não glorificamos a Deus com as nossas atitudes, o que eu devo fazer? Nesse caso, se nós formos cristãos sinceros diante de Deus, né, Cristo nos fará ver a falta de coerência com a sua palavra, né, e com o propósito para o qual fomos criados, que é glorificar o seu nome, né, e nos levará ao arrependimento, conforme nós podemos ler no livro de Romanos, no capítulo 2, verso 4, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Então, nós somos dependentes de Cristo em tudo, meus irmãos. Temos fé? A fé, ela veio de mim mesma? De maneira nenhuma. Efésios 2:8, né? A fé é um dom de Deus. Então, não é algo que veio de mim para Deus, é algo que veio de Deus para mim. Né? Se eu creio, se eu estou aqui hoje, é porque Cristo me colocou fé no meu coração. Senão, não estaria aqui hoje, certamente. Eu me arrependo dos meus pecados? Também me arrependo. Por quê? Porque Cristo, a bondade de Deus, me leva a me arrepender. Porque também eu não me arrependeria se fosse por meus meios. Então, meus irmãos, somos dependentes de Deus em todas as situações. Por que não glorificá-lo? Por que não adorá-lo? Se Deus é bom, se a sua misericórdia dura para sempre, se Ele cuida da gente, por que esses questionamentos? Né? Por que eu vim a esse mundo? Para que eu vim a esse mundo? Nós viemos a esse mundo para glorificar ao Senhor. É a bondade dele que nos leva ao arrependimento. Então, meus irmãos, aqui no versículo 17, né, ele fala, em tudo que fizerdes, fazei em nome do Senhor Jesus. O 17 não, o 16. Tá, aí ele continua aqui, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, meus irmãos, gratidão também é uma forma de você glorificar a Deus. Existe algo pior do que ingratidão? Você ajudar alguém, se doar ali por alguém, aquela pessoa ser ingrata com você? Né? Nós fazemos isso com Cristo o tempo todo, somos ingratos, né? Mas ele fala aqui, né, que nós devemos ser gratos a Deus em nossos corações, porque Cristo tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos protegido. O salmista pergunta, que darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor me tem feito? Né? Nós devemos louvá-lo, devemos glorificar ao Senhor com as nossas atitudes, certo? Então, o que nós podemos fazer para Deus? Simplesmente louvá-lo, adorá-lo, entregar a nossa vida e o nosso caminho a Ele. Isso com salmos e hinos e cânticos espirituais em vosso coração. Amém, meus irmãos? Então, a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Então, nós
podemos observar nesse estudo de hoje que Deus deve ser glorificado em nossos relacionamentos, palavras e ações. Pergunto para você e deixo para a meditação nossa. Você tem glorificado a Deus? Eu tenho glorificado a Deus nos meus relacionamentos, nas minhas palavras e nas minhas ações? É uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. Caso a resposta seja não, temos que procurar aquilo que não está legal e procurar melhorar, né? Lembrando que Deus nos leva ao arrependimento dos nossos pecados, basta apenas a gente procurar. Portanto, seja o que você for fazer, seja o que você estiver pensando, isso deve glorificar a Deus. Por mais simples que sejam as situações, elas devem glorificar a Deus, certo? As nossas palavras e ações que não glorificam a Deus devem ser repensadas. Nossas palavras e atitudes que não glorificam a Deus devem ser repensadas. Uma vida sem propósito de glorificar a Deus será vazia de sentido e resultará em sofrimento. Então, se as pessoas, né, têm uma vida sem o propósito de glorificar a Deus, né, essa pessoa certamente terá uma vida vazia. Dizem que o homem sem Deus é como uma folha seca, né, que é levada para onde o vento leva, né, sem rumo. Então, não é assim com nós, né, que o nosso caminho, a nossa direção esteja voltada para a palavra de Deus, que a nossa vida, o propósito da nossa vida seja glorificar a Deus. Caso isso não aconteça, a nossa vida será vazia e sem sentido e também com sofrimento. Fomos criados para glorificar a Deus. Então, agora, encerrando aqui, vou deixar esta última frase. Fomos criados para glorificar a Deus. Que a gente saia daqui hoje com esse pensamento, com essa atitude, que nós fomos criados para glorificar a Deus, certo? Muitas pessoas questionam, como eu falei, por que Deus quer ser louvado? Porque Deus criou todas as coisas para a sua glória e para o seu louvor. E o homem deve, assim, glorificá-lo. Amém, meus irmãos? Espero que esse pequeno momento aqui que a gente teve, né, de estudo possa levar os irmãos a meditar e que assim Deus possa continuar abençoando as nossas vidas.